engenheiro, mestre em ciências militares, analista de sistemas, e hoje nós vamos falar sobre questões do Enem. Esse vídeo aqui é uma nova série nossa, chamada Questões do Enem. O objetivo dessa série é ensinar estudantes do ensino médio como turbinar seus estudos para a progressão na faculdade desejada por meio do Enem. Isso nós vamos fazer com foco na redação, que hoje não é redação, hoje é física, tá? Para quem não gosta de física, tem que gostar, pelo menos para tentar acertar as teóricas, que nem hoje. E também buscando a melhor nota possível nas outras disciplinas, né? Porque de repente você consegue aí 1000 na redação e estraga tudo nas outras disciplinas. Então você tendo o que nós estamos testando esse ano aí foi o que eu apliquei, ir bem na redação e depois tentar a melhor nota possível em todas as outras matérias. Com isso eu consegui passar em radiologia na Unifesp. Mesmo estudando pouco, estudei pouco, muito pouco, mas eu já tinha feito anteriormente, né, anos atrás, ensino médio, então isso facilita bastante. Nesse programa aqui, você vai aprender de forma audiovisual o conteúdo que é exigido na prova através das questões, ou seja, nós não vamos abordar toda a matéria, nós só vamos abordar a matéria necessária para resolver aquelas questões. Como são questões muito cobradas, pode ser que alguma coisa parecida caia no dia que você for fazer Enem, tá certo? E nós vamos aprofundar também as nossas explicações. Então, o vídeo de hoje, eu vou sempre que citar, é o Caderno Amarelo, as questões 91 e 92, Ciências da Natureza e suas tecnologias. Ambas as questões, elas versam sobre ondas. A primeira questão sobre ondas sonoras, através de um cartoon, tá certo? Um cartoonzinho do Maurício de Souza, tá? Tem que arrumar as câmeras que eu estou falando no YouTube, no outras, e um barbante, aquele telefone de latinha, de criança. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso, ou seja, eles vão aumentando cada vez mais a distância dos latinhas, colocando mais. À medida que aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução, a palavra-chave é redução, tá? De qual característica da onda, aí quais são as alternativas? A altura, tá? Primeiro eu vou falar todas as erradas, depois de falar todas as erradas, eu vou falar a alternativa certa, tá? Então o que é a altura? A altura de uma onda sonora, ela está relacionada com a frequência da onda, tá certo? A diferença do som da guitarra para o som da bateria. Existem muitos aspectos, mas a guitarra tem um som mais fino, que a gente chama, e a bateria, dependendo de onde vai bater, principalmente no bumbo, tem um som mais grave, mais grosso. Isso aí é que eles chamam de altura nessa questão, é uma característica. Período, a período já é uma constante física, é uma definição física, é o tempo de oscilação completa da onda. Então a onda, aí eu não posso colocar toda a teoria, ela forma duas ondinhas, né? Uma ondinha com barriga para baixo, uma ondinha com barriga para cima. Quando a onda ela volta no pico da barriga para cima, de uma barriga para cima tem uma barriga para cima, de uma barriga para baixo tem uma barriga para baixo, isso aí é o período da onda. É medido em tempo, unidades de tempo. Amplitude. Amplitude é o botão do volume. Então, quando você aumenta o volume, você está aumentando a amplitude da onda sonora, tá certo? É outra alternativa da questão 91. Velocidade, ele pergunta também. A velocidade das ondas sonoras, ela depende do meio aonde a onda está se propagando. Então, na água, tem uma velocidade, o som. No ar tem outra, tá certo? No vácuo não tem.
porque não tem som no vácuo, tá? Então, pode estar dentro do metal também, quando você encosta o ouvido num trilho de trem, você pode ouvir o trem a muita distância, porque o som se propaga também dentro do através dos metais, tá? Por vibrações. Depois, comprimento de onda é a distância de dois pontos equivalentes na onda consecutiva está relacionada à frequência, determinando a tonalidade do som. Então tem uma pequena diferença entre o período e o comprimento de onda. O período é medido em tempo, é quanto demora de um pico para outro, por exemplo, tá? E já o comprimento da onda vai depender a distância, e é medida em unidade de distância. Centímetros, metros, aqui nós vamos ver nanômetro hoje, na próxima questão, tá? Milissegundos, microsegundos, etc. Aí tem os conceitos aí que tem que estudar de física de ondas para poder resolver. Muito bem. Na proximidade da lata, quando o Cebolinha fala, ele gera um som que se espalha pelo ar em direção ao interior da lata. Esse som faz que a parte de trás da lata comece a e o cascão ouve e vice-versa. Então, vamos lá. Primeiro que é errado é comprimento da corda. Comprimento barbante. Independente do comprimento do comprimento o comprimento da onda. Comprimento, e teria que fazer uma equação, mas aí eu não vou evitar isso aí, vou tentar explicar na saliva mesmo, tá? Quando o comprimento da corda é aumentado, o comprimento do barbante é aumentado, ocorre uma dissipação de energia, ou seja, o Cebolinha, para falar do lado dele na lata, ele vai ter que usar mais força para o cascão ouvir lá do outro lado. É só pensar, né? Se você tiver a 1 metro de distância, um barbante até vibra se você falar, dependendo de como você fale alto. Mas se o barbante for muito longo, imagina um barbante de 50 metros, vai ser mais difícil, vai precisar de mais voz. Então, por aí já dá para intuir a resposta. Tá certo? O som que chega do outro lado, quando a corda é maior, também é menor. Então, por aí é a resposta. Então, quais são as alternativas erradas? A altura numa corda, num barbante de um telefone de latinha não varia. O período da onda, que as ondas que a pessoa fala, não varia. A velocidade também não, porque depende do meio. Se você está dentro de um barbante, de uma corda, você está num meio homogêneo, né? Teoricamente homogêneo. Tá? Então, não é possível variar a velocidade. O comprimento da onda também não muda, que é uma característica da onda. Então, a resposta correta desse aí é amplitude. O que é amplitude? É o volume. Então, quando o Cebolinha fala de um lado, a corda vibra. Quando está chegando no cascão, a corda vibra menos. Eu vou tentar mostrar para o pessoal do Instagram a questão com a figura. Vamos ver se eu consigo aqui, tá? Vai balançar a câmera. Tenham paciência, por favor. Ops. O pessoal do YouTube já viu. Aí a questão é essa aqui, ó. Tá? Não dá para ler, mas esse brinquedo aí, tá bom? Aí a piada é que o Cebolinha fala numa lata pequena e o Cascão usa uma lata grande de lata de lixo para escutar. Não vai aumentar a potência do Cascão de audição, tá bom?
Essa é a questão 91. Dava para resolver sem saber muito? Dava. Pelo texto da questão. Ia demorar um pouquinho mais, mas era possível. Tá bom? Vamos lá. A próxima questão é a 92, que também é de onda, só que agora são ondas luminosas. Deixa eu pôr aqui para ler. E aí já precisa conhecer o espectro luminoso, tá bom? Muito bem. Informações digitais, dados, são gravados em discos ópticos como CD e DVD. Agora praticamente não, né? Quase cada vez menos CD e DVD existe. Na forma de cavidades microscópicas. Então, tem um laser que corta e queima o CD, tá? Isso é feito, precisa de microscópio para enxergar, nem prática. Então, uma das características do laser é que ele tem uma cor só. Vermelho, roxo, verde, e essa cor é muito profunda, muito cegante, em qualquer potência muito baixa, tá? Quanto menores as dimensões dessas cavidades, mais dados são armazenados na mesma área do disco. Então, cada vez mais nós estamos com gravar vídeos, queremos guardar muitos vídeos, muitas fotos, muitos vídeos pessoais, e precisamos de DVDs com bastante capacidade para fazer isso. Para isso aí, nós temos que aumentar a capacidade do DVD, do CD. Como que isso é feito? Aí ele vai explicar. O fator limitante para a leitura dos dados é o espalhamento da luz pelo efeito da difração. Não vou explicar difração hoje, mas é quando você joga a luz na água e faz aquele efeito de arco-íris, quando você joga luz numa piscina e forma aquele reflexo para fora da piscina de luz, tá? Aquilo são efeitos de difração, para ter uma ideia do que é isso. Esse fenômeno ocorre quando a luz atravessa um obstáculo com dimensões da ordem de seu comprimento de onda. Aí é bem técnico, né? Essa limitação motivou o desenvolvimento de lasers com emissão em menores comprimentos de onda, possibilitando armazenar e ler dados em cavidades cada vez menores. Então, da interpretação de texto aí, aprendemos bastante de como armazenar mais dados num CD-DVD. Está muito bem explicado. Só que não explica para a resposta. Vai ter que saber uma figura que eu vou mostrar aqui, tem que ter estudado antes, tá? Em qual região espectral, o que é espectral? Da faixa de visível, tá? Espectro visível que ele está colocando aí. Se situa o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento e leitura de dados em discos de uma mesma área. Aí ele tem as alternativas: violeta, azul, verde, vermelho e infravermelho. É fácil, para quem sabe. Tem que escolher a que tem o menor comprimento de onda. Tem que ter o conhecimento do conceito de comprimento de onda e saber qual é o menor comprimento de onda dessas cores aí. Bem, tem que saber isso aqui, ó. Infelizmente, vou colocar aqui, ó. É isso aqui, ó. Vou passar aqui pro pessoal do YouTube aqui, do Instagram. Tá meio pequena a imagem, eu não consigo aumentar. Mas os menores comprimentos de onda estão na faixa do roxo, do violeta. E os maiores comprimentos de onda estão na faixa do vermelho, passando pelo verde, indo para o amarelo, para o vermelho, tá? Então, explicando aí a questão, para você poder gravar mais dados, vou mudar para mim aqui de novo. Só um instantinho aqui. De novo aqui, né? Sabendo
que a faixa do violeta é mais curto, o comprimento de onda, ou seja, você consegue com um laser ultravioleta, tá? Ler mais dados num CD do que com um laser vermelho, que é esse de apontar que os professores usam para dar aula, tá? Por quê? Porque nós estamos falando de leitura de dados minúsculos, assim que não dá pra, acho que não dá para enxergar com um microscópio. Precisa de microscópios de alta potência para você poder enxergar o dado gravado num CD-DVD. Você vê praticamente um espelho, né? Então, esses conceitos aí, apesar da questão ser bem explicativa, tem que saber que a luz de comprimento mais, de certa forma, tendendo para o roxo, para o violeta, ele tem comprimento de onda maior, frequência maior. É o contrário. E o infravermelho, que usa para, às vezes, fazer tratamento de lesão, né? Antigamente tinha as lâmpadas de infravermelho, que é para tratar lesões do tipo batida, contusão, elas estão para um menor comprimento, uma menor frequência e um maior comprimento de onda. Tá? Muito bem. Aí, se alguém quiser entrar para perguntas agora, vamos aguardar mais um minutinho aí. Foram duas questões teóricas, nós vamos abordar vários tipos de questões aqui, tá bom? No caso da questão 92, como responde se não souber? Não responde. Tem que chutar, tá bom? Não dá. A cor da luz não diz se ela tem maior comprimento de onda ou menor, né? Mas, de certa forma, você sente isso na pele quando vai na praia. Né? Quando o sol está amarelo, está aquele sol de queimar, mas aquele solzinho ali das 3 da tarde, que não é tão forte, também queima, né? O tal do mormaço. Tá certo? Muito bem. Então, fechando nossa live de hoje, mais nenhuma pergunta? Perguntas do YouTube.